Há uma pergunta que eu queria fazer. A pergunta é: será que a excelência é a mesma coisa perfeição? Is it the same to be excellent, to be perfect in the way we do things? When we talk about excellence, Quando nós falamos da excelência, let me define what it is. deixa-me definir isso. Excellence in our work is not perfection. Portanto, a excelência no nosso trabalho não é perfeição. Excellence is not pride. It's not pride, orgulho. Excelência não é orgulho. Excellence is not competition. Não é competição, a excelência não é competição. But excellence is honoring God with the best of what you can do. Portanto, a excelência é você honrar Deus no melhor daquilo que você pode fazer. With the best of what you can do. Com o melhor que você pode fazer. If you are giving God or you are doing something for God and it's not the best, se você estiver a fazer alguma coisa para Deus e não é a melhor, God doesn't accept it. Deus não aceita isso. Cain and Abel went to offer offering. Cain and Abel went to offer a Sabemos sacrifice. daquela história de Caim e Abel que trouxeram oferta para Deus. They all went to give an offering, Ambos trouxeram as suas ofertas, levaram suas but ofertas one's para offering Deus. was not accepted. Mas nós sabemos que de um deles não foi aceite. Why? Por quê? Because it wasn't excellent. Porque não foi excelente. So you might think you are in the church serving God, Você pode estar na igreja a servir a Deus, but the question is, mas a pergunta é: are you giving your best? você está dando o seu melhor? Yes, you might not be a perfect person, Você pode não ser a melhor pessoa, but the question is, mas a pergunta é: are you giving your best? estás a fazer o seu melhor? Is your heart right with what you are Será doing? que o seu coração está alinhado com aquilo que você está fazendo? That is why we have many Christians complaining. I work in the Amobrayo, I work in media, I work here, I do this, but there is no resource in their life. Why? Because they don't give their E best. nós temos visto muitos cristãos que têm feito muito, mas eles reclamam que não têm resultados. Isso tem a ver muito com o facto de não estarem a fazer as coisas com So perfeição. excellence is not Excelência. perfection. Portanto, a excelência não é perfeição, Excellence is not competition. a excelência não é competição. Excellence is giving your best to God. É dar o seu melhor para Deus. Ok, good. Eu tenho uma outra pergunta, pastor. Nós temos aqui homens de Deus que estão na capacidade de pastores, temos aqui apóstolos, temos aqui ministros do evangelho estão aqui. E nós queríamos que o pastor Aaron partilhasse a sua própria experiência sobre se o pastor Aaron, ok? O pastor Aaron é chamado para pregar numa igreja, ok? You are invited to preach in a particular church. How do you prepare your message to deliver it in an excellent way? A minha pergunta é: como é que o pastor Aaron, quando é convidado para uma igreja, ou mesmo na sua própria igreja, como é que ele prepara a mensagem para que essa mensagem seja apresentada para o povo de Deus de forma excelente? How do you do that? In 1 Corinthians chapter 4 verse 2, Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, the Bible says, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. can someone help me on reading that? Or can you bring my Bible, please? 1 Coríntios 4 1 2. Coríntios capítulo 4, 4, versículo 2. 2. Yes, somebody can help me read quickly. Podes ler isso, por favor? Hold there. Somebody can just read quickly. 1 Coríntios 4 2. Sim. 4 2. Quando encontrar, posso ler. Sim, lê. Sim, Verso 2, sim. diz assim a palavra do Senhor. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Yes. É isso? So, God is not looking for our successfulness, but He's looking for our faithfulness. Deus não está muito
olhando para o nosso sucesso, mas a nossa fidelidade. Excellence is spiritual. A excelência espiritual, I believe wherever I'm called to preach, wherever I'm called to minister, God wants me to impact them and give my best to eu them. creio que quando eu tenho uma oportunidade de pregar, de ministrar a palavra, Deus está me dando uma oportunidade de impactar a vida das pessoas. So I take quality time to study. Portanto, para isso, eu tiro tempo suficiente para estudar. Anywhere I get an invitation, Em qualquer momento que eu tenho convite, immediately I ask for the program, how is everything going to go, how the pastor wants it to be done. I fully prepare myself. eu preparo suficientemente em função daquilo que me é dito, o que o pastor quer que eu pregue, a que horas é que começa, tudo isso eu sigo para trazer uma coisa bem feita. Maximum, it takes me 6 hours to prepare a sermon, a 45-minute sermon. Normalmente, eu posso levar no mínimo cerca de, 6 hours to study, portanto, 6 horas para estudar, to preach for 45 para minutes. pregar a 45 minutos. So I invest time in studying. Eu invisto no estudo. The Bible says, study to show yourself approved. A Bíblia diz que estude para que você se mostre aprovado. Any place by God's grace I have stand to preach, they want me back over there. Em qualquer lugar onde eu vou para ministrar, eles querem me de volta naquele lugar. I went to Brazil recently Eu estive no Brasil recentemente, for my vacation. fui lá de férias. I didn't go to preach, Eu não fui lá para pregar, but before I left, mas antes de eu I have more than voltar, 7 invitations. eu tive mais de 7 convites. I only preach once. Eu só preguei uma vez. And as they heard my message, Quando eles ouviram, todos que ouviram a minha mensagem, all the churches wanted me to preach. todas as igrejas que ouviram queriam que eu voltasse para pregar. So, I mean, you need to prepare as a man of God. Você, como homem de Deus, como mulher de Deus, precisa de se preparar Not only suficientemente. physically, your fato, your sapato, your gravato, not only that one. Não somente fisicamente, That one is also good. é verdade que isso também é importante, Because when you appear good, it's also excellent. porque quando você se apresenta bem, também demonstra excelência. But the pulpit of God is not a place you come to tell stories. Porque o púlpito de Deus não é um lugar para você vir contar histórias. It is a place lives and destinies are being made. Portanto, onde nós temos destinos que podem ser impactados. So you need to come prepared to change lives and to impact destinies. Você precisa de vir preparado para impactar vidas So spend e time, mudar destinos. spend time to study, Portanto, gaste tempo para você estudar. spend time to pray, Ore, tira tempo para você do orar. your researches, Faça a investigação. so that when they call you upon, you can show yourself ready to De bless forma them, que to be a quando te blessing to the people. chamarem, você se demonstre ou você se apresente pronto para exercer o chamado. Thank you, sir. Amém? Ok, tenho mais algumas perguntas. Ainda sobre excelência, still about the excellence. How can a preacher balance revelation and research? Okay. Ok? Como você pode balancear simplesmente uma investigação com inspiração Okay. ou revelação? Okay. Research is very important. A investigação, estudo é muito importante. Whatever you want to preach today has already been preached before. Saiba que tudo que você quer pregar hoje já foi alguma vez pregado. Every message you want to preach has been preached Qualquer before. mensagem que você tiver que pregar hoje, alguém já pregou. But you need to always allow the Holy Spirit to lead you. Mas você precisa de permitir sempre que o Espírito Santo possa te usar. You know, when I was a young preacher, Quando eu era um pregador jovem, mais jovem, I could not move away from the pulpit. eu não poderia me distanciar do púlpito, Why? Because I was reading, I was focused on my notes. porque eu estava muito focalizado com as minhas notas. I want to make sure I deliver everything. Eu queria sempre para poder apresentar tudo aquilo que eu escrevi nas minhas notas. But when I understood that preaching or ministration is by the empowerment of the Holy Spirit, Quando eu
um dia aprendi, entendi que ministrar vem através do empoderamento do Espírito Santo. One day I went for a conference. Um dia fui a uma conferência. My phone, my tablet went off. O meu telefone e o meu tablet perderam a carga. And I was on the altar. E eu estava no altar. So if I don't have revelation and inspiration from the Holy Spirit, Se eu não tiver a inspiração do Espírito Santo, what will you preach? o que eu vou pregar? So research is good. É verdade que investigação, estudo, preparação é Whenever you do importante. your research, Sempre que você fizer a investigação, spend time to pray. também tira um tempo orando, So that the Holy Spirit will inspire you on what you have de studied. formas que o Espírito Santo possa te inspirar naquilo que você vai fazer. Yeah, to ou be vai able to pregar. make a difference. Yeah. Very, very good. Amém. Amém? Amen. Há uma pergunta que eu também queria fazer aqui ao pastor Aaron. Pastor Aaron, nós quando lemos no livro de Provérbios 22, 29, ok? Vamos ler aqui Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29 diz o seguinte. Dê-me só um minuto. Okay. See the man that is diligent Okay. in his ways. Diz assim: viste um homem perito na sua obra, naquilo que ele faz. Perante reis será posto e não diante de homens de pouca sorte. Ok? Portanto, esse texto fala também, de certa forma, sobre excelência. Mostra que quando nós somos excelentes, nós vamos ser reconhecidos. As nossas habilidades vão ser reconhecidas. Eu queria que desse para os presentes a tua percepção sobre esse texto bíblico. O que entende quando o escritor bíblico falou sobre visto um homem excelente daquilo que ele faz, perante reis vai se sentar e não diante de homens qualquer. This scripture is not for everyone. Temos que entender que esse versículo bíblico não é para qualquer pessoa. So many a time when we read a scripture, we think it's for everyone. Quando muita gente lê esse versículo, pensa que é para toda a gente. This scripture becomes your scripture when you have prepared yourself. Esse versículo se torna teu versículo quando você se prepara para si mesmo. You know, last year, when I came to Angola 2019, Quando eu vim para Angola no ano 2020, 2019, 2019, one man I admire was Bishop Pombo. uma das pessoas que eu admiro, que é o Bishop Pombo, And I was saying, one day I will preach in this man's church. uma vez eu estava a dizer, um dia eu vou pregar na igreja desse homem. But he didn't know me. Mas ele não me conhecia. I told myself, I'm going to study, I'm going to prepare Eu myself. dizia dentro de mim mesmo, eu vou estudar, vou me preparar muito bem para um dia pregar na igreja desse homem. Last year, No ano passado, I think it was their 8th anniversary or 7th anniversary. eu acho que foi no seu 7º ou 8º aniversário, The first call I received in the morning, a primeira chamada que eu recebi de manhã Pastor Aaron, foi: Pastor Aaron, this year we want you to preach in our anniversary. este ano nós queremos que você pregue no nosso aniversário. I said, Bishop, Eu disse: Bishop, I have been waiting for this call a long time. eu disse, eu tenho estado à espera dessa chamada há muito tempo. I have been preparing myself for this call. Eu tenho me preparado suficientemente dessa chamada. When you prepare yourself, Quando você se prepara, well, nations, people will start looking for you. muita gente vai estar olhando para você. I say, I don't like preaching. Eu não gosto de pregar. Yes, I don't like preaching. Eu não gosto de pregar. Yes, I don't like. I'm an administrative pastor. Eu sou alguém que gosta de ensinar. Yes. Eu, administrative Yes. pastor. I You love like say that? administration. Yes, Ele gosta administration. muito da administração. Yes, I don't like preaching, Eu não gosto de pregar. but people always want me to preach. Mas as pessoas querem sempre que eu pregue. When you have prepared yourself, Quando você se prepara, it's not about language. não é sobre a língua. It's not about where you are.
não daquilo que você é. The most expensive places I've gone, I did not buy ticket, I did not pay my hotel, they bought my ticket, they paid my hotel, they gave me good reception. Nos lugares mais caros que eu já estive, eu não gastei nenhuma moeda. Tudo foi pago por mim, para mim. Why? Because when you are prepared yourself, if you have prepared yourself, when you prepare, the nations will come for you. Quando você se prepara, as nações virão para ti. So the question here is not about you just appearing. No, you will not just appear. If you are not prepared, you will never appear. Portanto, aqui não é você aparecer no meio dos reis, mas tem muito a ver de você estar preparado. Se você não estiver preparado, você não estará no meio dos reis. And a conference like this is to prepare you. E uma conferência como essa tem mesmo o objetivo de te preparar. Yeah, so you come here to learn, you come here to get knowledge, you come here to build yourself, so that the nations, years to come, you will not come and sit. You'll be standing here to preach or to speak for people De to also forma que listen to daqui a you. mais um tempo, será você um deles a vir aqui para você pregar, para você sentar e partilhar a sua experiência ou o conhecimento que você tem. There are places I go Onde eu vou to learn. eu vou para aprender. But before I leave the place, Mas antes de eu deixar aquele lugar, I said next time I will be the speaker of this eu conference. digo sempre, da próxima vez eu serei um dos pregadores aqui. When I saw the flyer of this program, Eu quando vi o flyer desse programa, I said, I wish I was on this flyer. eu dentro de mim dizia, eu gostaria de estar aí. I love leadership. I love to speak. And I didn't. Really? Yes. I said it. I wish I was on this program. Eu gostaria de estar aí nesse programa. Yes. And I didn't know I would be here speaking on this program. Honestamente, eu não sabia que eu estaria aqui hoje para estar a falar com vocês. Because with Liot Kasoma, Liot is my sister. Liot is my sister. A Liotte é minha irmã. When I went to America, Quando eu fui para a América, there was a conference I was supposed to preach. havia uma conferência que eu supostamente devia pregar. They called her to preach. Ela foi chamada para pregar. So today she told me, you remember the conference you were supposed to preach and I went to preach. Today is your turn. Você lembra da conferência que você era suposto pregar, mas eu que fui pregar? Hoje é a tua vez. So you told her. Yeah, I told her. You told her you were coming here. Yeah, I told her I was coming here. Ok, então ele disse que ele que estava a lhe substituir aqui. So prepare yourself Prepara-te that you may appear before not common men, but great de people. forma que você se apresente não diante de homens comuns, mas diante de reis. Amém. Amém. Vamos bater um pouco de palmas, irmãos. We cannot speak about excellence without speaking about discipline. Nós não podemos falar sobre excelência sem falarmos sobre disciplina. E eu estive a ensinar sobre excelência. And I was talking about the toilet. E eu estive a falar sobre o quarto de banho. And the pastor came and said, Pastor, E o pastor depois veio dizer, pastor, I lost a member because of this. eu perdi um membro por causa do quarto de banho. A big man came to my church. Homem veio à minha igreja. That day, there was no water in the toilet. Naquele dia não havia água no quarto de banho. There was no papel Jennifer. Não tinha papel higiênico no quarto de banho. And the man went for casamento Saturday, so he had a problem with the E stomach. esse homem veio no domingo na igreja, tinha passado a noite num casamento. E tinha problema de barriga. After, the man was embarrassed because he went to the place 2 times and there was no water. E depois ele queria ir para o quarto de banho, foi 2 vezes no quarto de banho da igreja, não tinha água, nem tinha papel higiênico. He called the pastor. Ele chamou o pastor. I love your church. Ele disse, pastor, eu amo a sua But igreja, from today, mas a partir de if hoje, you want to pray with me, if you want to pray with se me, você quer pregar, orar para mim, come to my house. vai para minha casa. So the man said he did not understand. O pastor disse que eu não entendi quando ele ligou para mim. When I began to talk about it, Quando eu comecei a falar sobre o quarto when de he banho, was preaching, he saw the man just going to the toilet and coming. enquanto ele pregava, via o homem, ia para o quarto de banho e voltava, ia para o quarto de banho e voltava. And he knew the problem in the toilet. E ele sabia o problema no quarto de banho. So he said, Pastor, I made a big mistake. Ele disse, pastor, na verdade eu tinha cometido um grande erro. So excellence is a full thing about, it's a complete thing about every areas of our life. Temos que saber que a excelência é um pacote completo em diferentes áreas da nossa vida. I went to preach in a church. Eu fui pregar numa igreja.
This is not pride. Isso não é orgulho. I told the pastor, Eu disse ao pastor, the microphone is smelling. I can't use it to preach. pastor, o microfone está a cheirar, eu não posso usar isso. I told him, Eu lhe falei, because my health is very important. porque a minha saúde é muito importante. As a pastor, Como pastor, I don't only represent you, eu não somente represento-te, I represent the world. eu represento o mundo. If I get sick because of this, Eu, se ficar doente por causa do microfone, many people will be affected. muita gente vai ficar afetada. So if you want to do ministry, Se você quiser fazer ministério, you should be excellent in every areas of your você life. precisa de ser excelente em todas as áreas. Your media. O teu departamento de comunicação e You know, imagem. I was in Brazil, Eu estive no Brasil and the church I went to preach, e a igreja onde eu fui pregar, the entrance of the church a entrada da igreja had more than 20 people to welcome people. tinha mais de 20 pessoas na porta a receber as pessoas. They are hugging you. Eles recebiam, te Seja abraçavam, bem-vindo. diziam seja bem-vindo, Nós te welcome, amamos. ok, we I love said, you. what kind of church is Eu this? dizia, mas que igreja é essa? And our church, we come, we enter normal. E Nobody nas even nossas talks to us. igrejas, nós às vezes entramos, não tem ninguém que te receba, ninguém fala consigo. I said, this is the kind of church I want. Eu disse, esse é o tipo de igreja que eu quero. When I came back from Eu, Brazil, quando voltei dessa vez do Brasil, even me, before I preach every Sunday, mesmo eu, antes de eu pregar no domingo, I go at the gate. eu agora estou a ficar no portão da I igreja receive people. para receber as Because pessoas. people don't care what they heard. Porque as pessoas não estão muito importadas com aquilo que eles ouvem. They care how they were received. Portanto, eles se importam com aquilo, da forma como eles recebem. This is a loving church. Esta é uma igreja de, This realmente is de a amor. family church. Esta é uma igreja de And família. all these things are part of excellence. Tudo isso faz parte da excelência. You might not have all the money to do everything, Você pode não ter todo o dinheiro para fazer as coisas, but you can start from somewhere. mas você pode começar de algum lugar. When I started ministry, I didn't have a camera, Eu, quando comecei o ministério, eu não tinha câmera. but we use a phone to take good pictures, quality pictures to show. You use what? Phones. Phone. Nós usávamos o telefone para tirarmos fotografias. You might not have the best camera, Você não pode não ter a melhor câmera, but you can use a phone to produce mas você pode quality usar pictures. o telefone para você tirar as fotografias. So the fact that you don't have camera O facto de você não ter câmera does not mean you cannot take pictures. não significa que você não possa tirar fotografias. There are pictures iPhone can take, these quality phones cannot even take. Existem fotografias que o iPhone pode tirar que essas câmeras não conseguem tirar. So excellence revolves around every areas of our life. Portanto, a excelência ela está em todas as áreas da nossa There vida. are some of us Christians, we don't clean our house. Muitos de nós não limpamos as nossas casas. There are men, you wear boxers for 5 days, 3 days. Smells? Yes. Há cheiros que às vezes estão olhando 5, 6 dias. Yeah, men, you are wearing boxers for 3 days, 4 days. Você está homens que usam cuecas durante 5 dias. Um homem usar cueca durante 5 It's dias. not excellent. Isso não é excelência. We need to be excellent in every areas of our life Amen. and present ourselves well to God. Amém. Amém. Vamos Amém. bater palmas para o pastor Alan. Vamos tirar 5 perguntas, ok? We're gonna have 5 questions. Vamos tirar 5 perguntas para você que esteve atentamente a acompanhar, que queria fazer uma pergunta. Por favor, seja cirúrgico nas perguntas que você vai fazer. Vamos primeiro receber 2 perguntas. Ele vai responder. 3, 4. Ok? Ok, vamos começar ao nosso irmão. Não, aí já tem o microfone. Glória a Deus. Levante-se, por favor. Identifique-se e... Sou missionário Fernandes. Ok. Minha pergunta consiste os desafios da excelência no contexto atual. E a pergunta é: So my question is related to the challenges of the excellence in que actual ferramentas context. um líder pode usar para que a sua excelência seja vista na sua equipa também? Hoje não- What tools can a leader use so that his excellence can be seen within his own team? Hoje, por exemplo, nós temos líderes excelentes, mas quando você vê a sua equipa, a diferença é abismal daquilo que é o pastor, que é o servo, daquilo que é o empresário, que são os seus liderados. Então, que ferramenta nós podemos usar para que a nossa excelência
seja vista na nossa refletida. equipa. Ok. Muito So what obrigado. do you understand? Okay. Ok. So the Bible says when Jesus called the disciples, A Bíblia diz que quando Jesus chamou os discípulos, he didn't call them to preach. ele não os chamou para pregar. He called them to be with him. Ele os chamou para estarem com ele. He taught them. Ele os ensinou. Yes, as a leader, you need to teach your people. Como líder, você precisa de ensinar do teu povo. Yes, you need to teach them everything you do. Você deve lhe ensinar tudo que você puder When I e tudo que started, você faz. when I started the church, Quando eu comecei a igreja, you know, I love African wear. I don't like too much of suit. I love African wear. eu gosto muito de roupa africana, não gosto muito de fatos assim. And today, almost all the young boys in the church, like, they also follow me to wear the same thing. E se você for à nossa igreja, você vai ver que quase todos os jovens na igreja vestem também roupa africana. Yes. It's a way of following or seeing what your leader is doing and É practicing. uma forma deles seguirem a forma como o seu líder se apresenta ou veste. So practically, you should be able to teach. Praticamente você tem que ser capaz de você ensinar. Excellence can be taught. A excelência pode ser ensinada. Not everybody know how to do things excellently. Nem todo mundo sabe como fazer as coisas de forma excelente, By the grace of God, mas pela graça de Deus, I am a product of many graces. I have drink from many graces. eu sou produto de muitas graças. Yes, I mean, I have learned or sat under great men of God. Eu tive a graça de aprender com muitos homens de Deus. And I've learned excellence from many people. E eu aprendi a excelência de Yes, muitas so pessoas. teach the people how to practice it. Ensina as pessoas como praticar. I Yes. think we can go to the second question. A segunda pergunta, por favor. Seja rápido na pergunta. Meu nome é Camilo Lemos e eu vou falar devagar para ser percebido. O pastor Matumona fez referência ontem da necessidade de nós não improvisarmos a coisa de Deus. Muito bom. E hoje o nosso orador reforçou falando de como é que Deus criou o mundo, a maneira organizada como fez. A minha preocupação vai com uma experiência que eu vivi. O meu pastor, por uma razão, pede-me que eu faça uma pregação na última da hora e me via debater com a questão do tema, que tipo de texto bíblico que eu vou usar para suportar. Depois manifesto uma preocupação com o irmão e esse me diz: quando se trata do Espírito Santo, não se preocupa porque ele vai te usar. Então minha questão é, como é que o Espírito Santo usa uma pessoa que não preparada? Por outra, a pessoa diz que em casa preparou a pregação. Na homilia ou no púlpito lê um texto. Depois explica outra coisa. Eu me pergunto, que tipo de espírito é esse tão desorganizado? Que em casa te diz vai falar isso, na igreja diz vai ler esse texto e depois ficas a explicar outra coisa que não tem nada a ver com o texto e a justificação é Espírito Santo que me está a usar. Então essa coisa de inspiração, eu gostava de muito bem perceber porque faz uma confusão na cabeça. Ok. Did you understand a bit? Like I said, Tal como disse, you need to prepare yourself. é preciso se preparar. Listen, Ouça, if you fail to prepare, if you fail. You Se fail se você falhar em se preparar, you'll be disgraced. você será envergonhado. Yes. Because there are scriptures I have read like many years ago. Existem escrituras que eu já li há muitos anos atrás. Those scriptures are in my spirit. Essas escrituras estão no meu espírito. Maybe I am preaching a topic. Eu posso estar a pregar um tópico, By the empowerment of the Holy Spirit, mas com o empoderamento do Espírito, those spirits begins to come alive in my spirit. essas escrituras que eu já li há muito tempo começam a se reaviver dentro do meu espírito. Why? Por quê? Because I know those scriptures. Porque eu conheço aquelas escrituras. So God will reveal, or the Holy Spirit will reveal those scriptures to me as I'm preaching. E o Espírito Santo, Deus vai usar o Espírito Santo para revelar isso na medida que eu vou pregando. But if you don't know the scriptures, Mas se você não conhece as escrituras, how will the Spirit of God reveal to you? como é que o Espírito Santo vai te usar? You will always know a man who is not prepared in the altar. Você sempre vai reconhecer um homem que não está preparado no altar. Yes. When a man is prepared in the altar,
Quando uma pessoa está preparada no altar, the delivery of the message a forma como ele vai entregar a mensagem shows that this man is prepared. mostra bem claramente que esse homem está preparado. Yes. Amém? Amen. Terceira pergunta. A paz do Senhor, Sofia. Amém. O pastor acabou de dizer que a excelência pode ser aprendida. A minha pergunta é: a excelência pode ser considerada como traço de personalidade? Obrigada. Do you understand? I didn't get the last part. Well, you say that can learn excellence is learnable. Yes. Okay, so can also we consider excellence as a trace of the personality of somebody? It's not really common. Não é muito comum, It's not really common. não é muito comum. Yeah, it's not really. But some have this basis of excellence. É verdade que existem pessoas que têm uma base de excelência. Yes. You know, excellence can be seen. A excelência pode ser visto. Yeah, excellence can be seen. As the Queen of Sheba traveled to the house of Solomon, she saw excellence. Nós quando lemos a Bíblia vamos ver que a rainha de Sabá, quando foi visitar o rei Salomão, ela conseguiu ver a excelência, The way the table has been laid, a forma como a mesa era preparada, the way the people are dressed, a forma como as pessoas eram the way things are arranged. vestiam, a forma como as pessoas se It moviam. showed excellence. Aquilo mostra a excelência. Yes, so if you don't have the background, if you don't have anywhere to connect, you need to learn. You need to go to people that know excellence and you learn from them. Se você não tem essa base, você pode aprender das pessoas que são excelentes. For me, as a pastor, Para mim, como pastor, every Tuesday and Thursday, I don't preach. todas as terças-feiras e Thursdays and Tuesdays. quintas e terças-feiras eu não prego. I go to other churches. Eu vou para outras igrejas, I sit. eu me sento, I watch. eu observo, I listen. eu ouço, I take something from there to add to what I'm doing. eu aprendo alguma coisa dali e levo para a minha igreja. Why? Por quê? I want to grow in excellence. Porque eu quero crescer na excelência. But there are people who don't know anything. Mas existem pessoas que não sabem outra coisa. But because of pride, Mas por causa do orgulho, they will not go and learn. ele nunca vai aceitar ir para outro lugar para aprender. You can never grow. Você não vai crescer. So desire excellence every day of your Então, life. deseje a excelência todos os dias da sua vida. Yes. Amém? Desire excellence every day of your life. Quarta pergunta aqui. Só temos mais uma pergunta depois, por causa Boa do tarde, tempo. Pedro Medina, Ok? Ministério Nova Aliança. Eu tenho uma pergunta, mas antes de fazê-lo, queria pedir mesmo que lesse um texto para poder então entrar no contexto da minha pergunta. Lê o texto, por Ok, favor. Daniel capítulo 6, versículo 3. Ok? Na versão King James Fiel diz assim: então, este Daniel era preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. A minha pergunta consiste no seguinte: se nós lermos os capítulos anteriores, 1, 2, vamos perceber que não eram qualquer tipo de jovem que foram deportados para a Babilônia. Eram já treinados na língua dos caldeus e eram da linhagem real. Significa dizer que estavam preparados. Mas aqui o texto diz que havia nele um espírito de excelência. Então, a minha colocação da pergunta é o seguinte: será que a excelência não tem a ver também com dom? Porque tem muita gente que se esforça na obra, dá de litro na obra, mas nós vimos mesmo assim, de olho nu, que não há avanço, o trabalho não está bom. Será que a excelência não é graça? Será que a excelência não é um dom que Deus concede à pessoa? Essa é a minha pergunta. I love your question. Eu amo a sua pergunta. There is one thing, when I was ordained as a pastor, when I was being ordained as a pastor, Quando eu fui ordenado como pastor, I didn't know too much about the Bible. eu não sabia muito sobre a Bíblia. I told God, every day my prayer was, God, give me the wisdom, give me the grace for Eu orava ministry. sempre a Deus para me dar a graça e a sabedoria. So excellence can be a spirit. A excelência pode ser espírito. When you pray for it, God can release it to you. Quando você ora por isso, Deus pode derramar isso na sua Yes, vida. God can direct you to do things. Deus pode te dirigir para fazer coisas. But Daniel equipped himself
Mas não esqueça que Daniel se equipou a ele When mesmo. he came to the country, Quando ele foi para a Babilônia, he learned the language. ele aprendeu a língua, He was able to build a good network. ele construiu uma... A good network. Networking, how can you call it? Relacionamento. Yes. Relacionamento, Yes. sim. Yeah. So it made him excellent. He got exposure. Ele teve exposição. He was able, when he got access, he knew how to position himself. Ele sabia como se posicionar. Some of you, when you come to table, when you meet great people, there are things you are not supposed to do. Muitos, quando se encontram com gente grande, há coisas que você não sabe como fazer. Yes. I mean, when you meet great people, Quando você encontra homens grandes, do you know how to behave yourself? você sabe como se comportar. There are things you should not say. There There are things you should not say. Existem coisas que você não pode There are some fazer. things you should not do. Há coisas que você não pode fazer. To the glory of God, Para a glória de Deus. I had access to a president. Eu tive acesso a um presidente. We took picture together. Nós tiramos fotografia juntos. He said the place we took the picture, don't post the picture on Facebook. Where we took the picture, he told me don't put this picture on Não social põe media. essa fotografia no Facebook. Why? Por quê? Because he's a president. Porque é presidente. Because I got that access, I come and put that picture on Facebook. Não é porque eu tive o privilégio de ter essa fotografia, vou meter a fotografia no Facebook. We need to be excellent in every areas of our lives. Nós devemos ser excelentes em diferentes áreas da Daniel nossa was vida. excellent. That is why he was able to meet kings and high-profile people. Ele era excelente, por isso é que foi capaz de se encontrar com reis e grandes homens. So you can pray for the spirit of excellence, Você pode orar pelo espírito de but excelência, you also need to prepare yourself and work on mas yourself. você também pode se preparar a si próprio. It is Amém? important. Última pergunta, por favor. No, I think the sister here. She's here. Tinhas pego o microfone também. Estás com o microfone, não é? Irmã, está com o microfone? Sim. Jussara Mambo é o meu nome e eu tenho uma questão muito breve. Eu gostava de saber como evitar que a pressão por resultados excelentes no ministério nos façam priorizar o sucesso em vez do amor e a integridade. Did you understand? Podes repetir a pergunta? Como? Fala só um bocadinho devagar. Como devagarinho. evitar que Como evitar? How to avoid? que a pressão, a busca do resultado But excelente the pressure and the search of the success in the ministry nos façam priorizar o sucesso pessoal to prevent you prioritize success, your personal success, instead of integrity and excellence. God has not called us to be successful. Deus não nos chamou para sermos homens e mulheres de sucesso. God has called us to be faithful. Deus nos chamou para nós sermos fiéis. You are not in competition with anybody. Porque você não está a competir com ninguém. What Pastor Mayamona is doing here O que o pastor Matumona está a fazer aqui is a great work. é um bom trabalho. I should not come here Eu não poderia vir and aqui begin to compete that I want to go and do the same thing. e dizer que eu quero fazer a mesma coisa. No. No. If I see it and it is good, Eu vejo isso, tá bom? man of God, how did you do this? Eu posso perguntar, como é que você fez isso? How did you do that? Como fez isso? Can you please show me? Pode me ajudar a entender? Yes, I learn from him. Eu aprendo com ele. I don't compete. Eu não posso I don't competir. force myself to go and do the same thing. Eu não posso me forçar para fazer a mesma coisa. God has not called anybody to be successful. Deus não chamou ninguém para ser homem ou mulher de sucesso. He said in the end, he will say, thou art you faithful servant. Porque nós sabemos que no final de tudo ele vai dizer que você é um servo fiel. He's not going to ask about your success. Ele não vai perguntar sobre o seu sucesso. Don't let pressure make you to do things you are not supposed to do. Não ponha pressão em coisas que você não é suposto fazer. Do what God has called you to do. Faça o que Deus te chamou para fazer. Maintain your integrity, Mantenha a tua integridade. and God is going to bless you. Amém? Irmã, faça a pergunta, por favor. Vamos fechar. Eu acho que ele tinha pego o microfone. Faça a pergunta. So the last question. Let's do it quickly. Pai do Senhor, Amém. sou Brígida Mambo. Eu queria saber se a excelência pode trazer desconforto às pessoas que nós lideramos. Então, Quem- pode ser vista como uma exigência ou arrogante, ou um líder está a exagerar, e pode afugentar certas pessoas ao nosso redor.
Okay, so the question is the excellence can cause that discomfort to people we lead because they may see that you are forcing them to do things they don't want to do, or they can maybe see you that you are being arrogant to them. You know, the problem with Africa, O problema com a África, Africa don't like change. nós africanos não gostamos de mudanças. So when we see something new, Quando nós vemos uma coisa nova, we are against it. nós estamos contra isso. Why this? Why do I have to do this? Why that? Por que eu Why tenho que that? fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? If you don't stand for what God has called you for, Se você não permanecer naquilo que Deus te chamou para fazer, my calling is to preach the blessing message. o meu chamado é para trazer uma mensagem que possa abençoar as pessoas. I love prosperity. Eu gosto da prosperidade. For some time, I was preaching prosperity in the church, Houve tempo que eu pregava sobre a prosperidade na igreja. and one sister went to complain to another sister. Uma irmã foi reclamar na outra irmã. Said, why is pastor always talking about prosperity, prosperity? Por que o pastor está sempre a falar sobre prosperidade e prosperidade? So I called the sister. Eu chamei a irmã. I said, my sister, do you love poverty? Eu disse, irmã, você gosta de ser pobre? She was looking and said, Pastor, why? E ela perguntou, por que, pastor? And I asked her, because I know you don't like the messages I'm preaching. Eu disse, porque eu notei que você não gosta da mensagem que eu estou a pregar. Africans don't like change. Africanos não gostam de mudança. Excellence is for everybody. A excelência é para toda a gente. God is an excellent God. Deus é Deus de excelência. So if you are in this conference, Se você está nessa you conferência, need to leave this place você precisa de deixar esse with a lugar mindset com a mentalidade to go and practice excellence in every areas of your de life. você ir e praticar a excelência em todas as áreas da sua vida. Your family, A sua família, your career, a tua your carreira, ministry, o teu and ministério your personal e life. a sua vida And pessoal. God is going to bless Em you. nome de Jesus. Thank you. Vamos bater palmas. Pastor Aaron, thank you very much for your availability, for your love for excellence, and for your love to serve. Thank you for coming. Vamos bater mais uma vez palmas, pastor.